Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar a respeito do controle respiratório, desenvolvimento e progressão de exercícios. Em que nível pedagógico? Na natação infantil. E é um dos temas muito interessantes dentro das habilidades aquáticas, porque controle respiratório, na verdade, né, é a capacidade vital, ou seja, a capacidade que nós temos aí no ato de inspirar o ar e de expirar o ar. Nós não nascemos aprendendo, né, a respirar corretamente, a inspirar e expirar. E a natação, ela ajuda muito, como também, né, se o nosso aluno ele não tiver uma boa orientação em relação a essa troca, né, de inspirar e expirar, ele poderá ter uma técnica natatória maravilhosa. Pode ter uma ótima flutuação, ótimo deslocamento dos membros inferiores e superiores, mas ele com certeza terá dificuldades em fazer uma metragem mantendo essa técnica. Então, a respiração como capacidade vital, né, nós iniciamos a nossa vida respirando, né, e terminamos com o último suspiro. Então, é de suma importância que nós façamos um trabalho super interessante de respiração, do controle respiratório, seja, né, desde aulas ali de bebês até o atleta de nível, quando nós falamos aí de nados. Então, vou dar algumas dicas importantes para vocês a respeito dessas orientações e finalizando com a respiração nos nados competitivos, que parece que não é importante, mas é muitíssimo importante. E principalmente no nado costas, que é o único nado onde nós não estamos com a nossa face, né, com a boca, o nariz, essas vias importantíssimas respiratórias, nós estamos fora da água. Então tudo bem o controle respiratório. Não é tudo bem não, tem algumas dicas, né, super importantes. Primeiro detalhe super importante que nós aprendemos quando começamos, né, quando iniciamos aí a aprender a nadar, como eu, como todos nós, né, é a diferença entre os dois ambientes, terra e água, né? Então, na terra, o ato da inspiração é contrário, né? Nós respiramos pelo nariz, normalmente. E o nariz é o local, né, nos pelos do nariz, é o local onde nós mais temos proteínas. E isso facilita a questão de não só inspiração de filtro, mas também com identificação de aromas, né, de odor, de cheiros, né? Só que o que vai acontecer? Ao contrário, porque se eu inspirar pelo nariz e expirar pela boca ou pelo nariz, o ato de inspirar pelo nariz no ambiente aquático já vai criar ali uma dificuldade, porque quando eu inspiro pelo nariz, o que vai acontecer? Eu não consigo, né, soltar a água que entrou, que as gotículas de água que estejam no meu rosto, de uma maneira fácil. Então, eu vou ficar com o nariz entupido, né? Como tem muitos alunos que saem da piscina com o nariz entupido o tempo todo. Aí vai ficar ali a água jorrando pelo nariz. Então, no ambiente aquático, a inspiração ela é feita pela boca, que aí eu posso me defender. A água, ou eu tuço e sai ali a água, né, junto com o ar também, ou de repente eu posso brincar ali com o meu aluno, engoli um peixão, olha para cima, olhou para cima, a água desceu, né? E aí facilita essa saída da água que entrou. Pelo nariz já é muito mais difícil. Vou ficar com água no nariz, incomoda e assim por diante. Então é muito importante esse detalhe aqui, né? E os motivos é justamente isso que eu acabei de falar, né? Da dificuldade. Por exemplo, se a água entrar na boca, eu vou tossir, eu jogo essa água dentro ali, né, da própria água. E a questão do nariz, que é muito mais difícil, né? Então, por exemplo, fazer algumas imersões em bebês, por exemplo, de uma maneira incorreta, de repente pode até provocar. Por quê? Porque a pressão da água
dependendo da posição que nós vamos tomar ali na piscina, fará com que facilite essa entrada de água no nariz, na boca também, né? Então vai depender de dos posicionamentos. E outra coisa muito interessante na água é que a pressão da água, que é chamada de pressão hidrostática, ela chega a ser, né, essa pressão 1000 vezes maior do que a do ar. Então o que vai acontecer na água? Facilita esse controle respiratório para os indivíduos que tenham problemas respiratórios. Vai fortalecer os músculos das vias respiratórias. Por quê? Porque a água vai ocasionar uma pressão. Então a água não quer perder o espaço para o nosso corpo, mas acaba perdendo. Então quando eu faço a inspiração, eu inflo os pulmões de ar, o que vai acontecer? Automaticamente a minha musculatura vai mudar do estado estático para um estado mais dinâmico. E a pressão da água não vai querer deixar. É a grande diferença dos exercícios respiratórios na água e na terra. Então, por isso que é muito importante. Agora, quando é que eu vou pedir, por exemplo, para o aluno ele soltar o ar pela boca ou pelo nariz? Pela boca, soltar a bolinha é muito mais fácil. Pelo nariz é um pouco mais difícil. E que a criança, pelo cognitivo, que é de suma importância, né, ela vai sentir mais facilidade ali por volta dos 3 anos, praticamente, de soltar, o hábito de soltar o nariz. Ah, mas professor, eu não posso forçar essa barra? Posso até forçar, mas não é legal, né? É legal fazer com que o aluno faça os movimentos de uma maneira mais natural, né? E claro que nesses exercícios respiratórios eu posso utilizar também alguns materiais. Eu posso utilizar canudos, onde a ação da expiração é de suma importância, snorkel, que nós podemos utilizar também, né? Então é importante na capacidade vital o ato de inspirar e de expirar. E na natação o expirar é tão importante quanto o inspirar. Então isso são detalhes importantíssimos que a gente tem que acompanhar. Eu vou mostrar algumas imagens daqui a pouco para vocês, e onde demonstra que o exercício ele não é de respiratório, mas ele poderia ser incluído como exercício respiratório, né, de inspirar e expirar dentro de alguns exercícios que nós aí comandamos. Então vamos ver aqui nessas imagens, né? Por exemplo, na área de sobrevivência cachorrinho. Esse aluno, ele está fazendo o trabalho de cachorrinho, né? Movimentos ali, bem rústicos, né? do nado crawl, que seria o cachorrinho. Mas eu posso já também observar dentro desse exercício se ele está soltando o ar ou não. Por exemplo, aí ele está bloqueando e soltando muito pouco o ar. Então, quando nós, no ambiente aquático, soltamos ali pouco ar, esse ar ele não será renovável, será o dióxido de carbono que ficará na corrente sanguínea no nosso organismo. Então eu tenho que expelir, eu tenho que expirar esse dióxido de carbono. E muitas vezes os alunos que nessa idade que nós acabamos de ver, né, eles acabam bloqueando. Não que isso seja errado, mas eu posso, como professor, orientar, olha, vamos tentar soltar mais bolinha. E eu não preciso de uma câmera Pro, um celular subaquático, basta o professor ter um óculos, né? Se eu colocar um óculos, já dá para perceber se ele está soltando o ar ou não. Então a proposta é utilizar os próprios exercícios, né, como agora o cachorrinho, de também começar a olhar, né, esse controle respiratório, a maneira com que eles fazem, né, esse exercício. Então, por exemplo, respiração lateral, né, um braço na prancha ali. Muitas vezes eu vejo colegas que colocam as 2 mãos na prancha, né? E eu considero errado, porque como é que eu vou respirar se o ato de respirar não é só girar a cabeça, mas é o ato de rolamento de ombros, né? Então aí, por exemplo, eu percebo que esse aluno está desequilibrado, né? Mas eu posso segurar na prancha, eu posso utilizar uma nadadeira, mas a proposta é interessante de fazer a respiração unilateral, né, segurando a prancha com
uma das mãos. E aí eu observo. Então, por exemplo, né, nesse exercício, é um exercício que não tem nada a ver com a respiração, mas tem. Se eu aproveitar a entrada na água e colocar ali, por exemplo, acompanho e afundo junto e olho para ver a respiração. Então, são exercícios combinados, né, onde nós podemos utilizar um exercício de mergulho, de imersão e, ao mesmo tempo, observar até quanto tempo o aluno vai ficar. Então, eu posso orientar, olha, nós vamos contar até 5 com a sua cabeça dentro d'água. Só que nesses 5 você vai bloquear. Da próxima vez, eu peço para soltar o ar pela boca, né? Nessa idade, eles já vão entender soltar o ar pelo nariz. Então, eu posso utilizar um exercício com N variáveis de respiração. Bloqueia em 5 segundos. Agora, solta o ar só pelo nariz em 5 segundos. Solta o ar em 5 segundos só pela boca. Então, eu aproveito o exercício para trabalhar, né, as respirações. Então, por exemplo, se eu utilizar uma nadadeira agora, ele vai atingir uma flutuabilidade melhor e um bom equilíbrio. Eu posso trabalhar em condução também, segurar na cabeça, movimentar. E aqui eu estou observando. Olha, ele bloqueou. Em simples momento ali, deu para perceber que ele bloqueou. Mas será que eu, como professor, estou orientando as dicas? Bloqueia. Não, agora você solta o ar. Agora você vai contar até 10 e solta o ar, ou solta o ar o tempo todo. Então, a gente pode utilizar aí várias estratégias dentro, né, do exercício. Tá? Então, aproveitar os exercícios para trabalhar as habilidades aquáticas dos componentes, né, da natação, e a respiração é uma delas. A mesma coisa de pegar objeto flutuante ou aqueles que afundam, no caso da argola. Perceberam que a temporização dessa aluna, que está na fase de adaptação, ela foi muito rápida. Ela colocou a cabeça, pegou o material, mas tipo, não estou tão bem assim, né? Mas aí vem a orientação da respiração. Bloqueia, solta pelo nariz, solta pela boca, né? Então eu dividi aqui os exercícios, primeiro com o rosto na água, que está muito mais relacionado a uma adaptação ao exercício do controle respiratório, né? Então, descobrir quantos dedos são, fazer caretas, gritar dentro da água, rolar o companheiro, né? Brincar de rolar o companheiro, bomba de água ou gangorra, queimada afundando para se livrar de uma bola, vou jogar a bola, o aluno ele afunda, falar fora d'água e dentro da água a frase que eu adoro, que está diretamente relacionado à questão de temporização, né? Então eu chego ali para os alunos e falo, ó, estou com muitas saudades da minha grande e pequena cidade de Pindamonhangaba. Então eu utilizo o nome de uma cidade grande, né? Pindamonhangaba. Aí o que vai acontecer? Nós vamos falar a mesma coisa com a cabeça dentro d'água. Né? E sai. Aê! Né? Então as crianças que ainda têm um controle de bloqueio respiratório ou de controle de soltar o ar, eles vão falar ali muito pouco. Estou com muita saudade, sai que nem um doido. Então, temporização através de uma brincadeira, né? Então, isso é muito importante. Cantar a música do caranguejo, né? Caranguejo, caranguejo, faz tibum, sem tirar anteninha, faz tibum. Faz tibum, aê! Então eu estou fazendo com que a criança coloque o rosto na água sem querer querendo, como dizia o Chaves, né? Que ainda rola, ainda bem os desenhos dele, né? Então sem querer querendo. Então isso é importante. Imitar som de bicho, né? Crocodilo do pântano sagrado, o grande dinossauro azul. Ah, professor, mas não tem dinossauro azul, mas na nossa fantasia tem o dinossauro azul, né? O grande monstro sinistro do pântano sagrado da montanha azul do Beleléu. Né? Então eu não estou falando ali para a criança, põe a cabeça na água. Aí a criança ficou assim, põe a cabeça na água, eu já fico mais pé da vida. E a terceira orientação, põe a cabeça na água, P ponto. Não, cara, né? De uma maneira ali interativa e assim por diante. E se for um adulto, pessoal,
Não põe a cabeça na água na primeira aula. Né? É a pergunta, é a colocação. Professor, eu não quero colocar na água. A cabeça na água. Antes dele falar isso, eu já falo, ó, Pedrão, né? Na primeira aula, eu não quero que você coloque a cabeça na água, cara. Tudo bem para você? Oh, tudo bem, professor. Eu ia até perguntar para você e tal, né? Então, quer dizer, é outra coisa, é outra pegada, né? Então, pessoal, é muito importante. E não, de repente, fazer exercício de colocar o rosto na água, a cabeça na água, de uma maneira muito brusca, né? Aí eu dividi aqui exercícios na respiração geral. O que seria uma respiração geral? Aí sim o controle respiratório. Bloqueio, que seria a apneia, aprender a soltar o ar pela boca, aprender a soltar o ar pelo nariz e não por que não os dois juntos, boca e nariz, que é mais complicado, né? Então, em pé, realizar imersão inspirando e expirando pela boca, soltar bolinhas, por exemplo, soprar água com auxílio de canudinho, andar na piscina soltando bolinha, soprar o dedinho, segurando a borda da piscina, submergindo todo o rosto, soltando o ar pela boca. E aí como é que eu vou observar? Com óculos, eu afundo e dou uma olhada, para saber se isso está ocorrendo ou não. Isso vai acontecer durante uma natação completa, do crawl, por exemplo. Né? Aí o aluno ele fala, professor, mas eu estou expirando. Só que ele está expirando com a boca fechada ou saindo pouco ar só. Ele tem que expirar, soltar mais o ar, né? Respiração frontal, andando, segurando prancha, afundar o rosto, expirando pelo nariz, andando, expirar pela boca, ao comando baleia, mergulhar, soltando o ar pelo nariz e assim por diante, né? Então tem vários exercícios em relação à parte da respiração geral, né? Então, aqui, aqueles movimentos combinados. Olha que interessante esse primeiro. Salta da borda, bloqueia. Né? Aí, conta até 5 e solta o ar. Foi o que nós falamos anterior. Então, o simples exercício de saltar da borda, mesmo que não seja um mergulho de ponta, que seja mesmo sentado, né? Trabalhar isso. Porque a maioria das vezes nós vemos nas piscinas e de qualquer locais e até em praias, até adultos, entrando na água, prendendo o nariz, né? Porque não aprendeu ou não teve um professor ali que estimulou a fazer esse tipo de exercício, né? Então, conquista, melhorar o tempo da realização das bolinhas de ar na água, né? Que é a capacidade ali da inspiração. Então, pego o ar, eu tenho o meu aluno Jonathan, de 4 anos, e vou marcar, vou contar. Ah, Jonathan, vamos ver aqui quantos segundos que eu vou ficar contando aqui, você consegue ficar com a cabeça dentro d'água. E o Jonathan conseguiu 5. Na próxima aula, ó, Jonathan, pô, eu lembro que você fez 5, vamos tentar melhorar? E agora faz 7. Só que agora nós vamos tentar fazer, Jonathan, 7, de 1 a 7, só que você vai soltar o ar o tempo todo. Eu vou afundar junto contigo para ver se você está soltando o ar. Tá? Então, há probabilidade de o ato de soltar o ar, que o Jonathan não consiga fazer os 7 segundos com bloqueio, né, com apneia, mas ele vai aprendendo aos poucos, isso é importante, né? Cantar a música do tubarão e a tartaruga, colocando a cabeça na água após o tubarão, né, ou após a tartaruga. Então, por exemplo, foi nadar numa piscina infestada de tubarão, não. Saiu de lá, uma tartaruga, olhou para mim e fez assim, bu, e coloca a cabeça na água, né? Então, quer dizer, vários exercícios que nós podemos utilizar para que a nossa aula seja bem motivante, né? Para que o aluno ele coloque o rosto na água, não de uma maneira obrigatória, traumática, e que sempre a gente orientando, né? Ou bloqueia, ou inspira e expira pelo nariz, ou expira pela boca. Isso é de suma importância. Agora, não adianta durante esses exercícios eu ficar fora da piscina. Como não adianta, né? Eu ficar dentro da água e não olhar. Então eu tenho que olhar, porque às vezes
O aluno fala, não, professor, mas eu estou soltando o ar. Aí, quando nós observamos, ele está soltando um filetinho só de ar. Isso não é interessante. É interessante que ele, né, expire, né, que ele solte. Então, nos nados, o que é importante para nós, né? Eu vou falar de todos e depois eu vou explicar cada um. Então, bloqueios respiratórios, né? Quando é que nós vamos utilizar esses bloqueios respiratórios e como, né? Dicas de ouro, né? Uma delas, da técnica de soltar o ar. Nós vamos explicar também, né? É importante o controle respiratório no nado costas, vamos falar sobre isso. E no nado peito é importante, e no borboleta é importante. Então, ao meu ver, em todos os nados são importantes. Lembrando que a capacidade vital. Então, eu tenho que inspirar, eu tenho que pegar o ar, e expirar, eu tenho que soltar o ar, né? Então, por exemplo, em relação aos bloqueios, eu vou nadar 25 metros, uma velocidade, eu faço menos que 15 segundos em 25, eu não preciso respirar. No crawl, por exemplo, eu não preciso respirar. Eu posso bloquear o tempo todo. Só que aí eu tenho que tomar cuidado também de manter a minha flutuabilidade. E eu mantenho a minha flutuabilidade trazendo a minha densidade, a densidade corpórea mais próxima da água, com ar nos pulmões. Então isso vai me ajudar também, não só em relação a perder tempo de respirar no crawl, por exemplo, lateral, mas em termos de manter a minha flutuabilidade, trazendo a diferença da densidade do meu corpo para a água um pouco menor. É isso que os trajes flutuantes, nos anos 2008 até 2009, na Olimpíada de Pequim em 2008, muito utilizado, ajudavam na flutuabilidade. Então, o ar nos pulmões nos ajuda a controlar o corpo também, né? Por exemplo, o bloqueio respiratório no final de uma atividade, que eu queira, por exemplo, fazer uma chegada mais rápida. O bloqueio é super importante. É claro que se eu for nadar uma maratona aquática, como a Ana Marcela, 10 quilômetros, quanto mais eu inspirar, melhor. Então, eu não vou bloquear tanto a minha respiração. Talvez ali naqueles 500 metros finais, 400, aí perfeito, né? E como nós vamos fazer essa troca, né, de inspirar e expirar? Principalmente valorizar a expiração, soltar o ar mesmo, e não só um filete ali, né? Aí vem a técnica do soltar o ar, como eu estava falando para vocês, não é só o ato de soltar o ar, mas é a quantidade de ar que eu estou soltando. E nas atividades ali mais intensas, é muito importante, né, soltar esse ar, liberar mesmo, né, o dióxido de carbono. O controle respiratório no nado costas, tem várias dicas, né? Eu posso, por exemplo, pegar o ar, né, sempre pela boca, claro e evidente, mas minha boca está fora d'água, mas tem água em volta do meu rosto, tem marola, né? Apesar das raias antimarolas. Então eu posso, de repente, coordenar, né? Quando eu recuperar o meu braço esquerdo, eu estou inspirando, né? Quando eu empurrar a água com o meu braço esquerdo, eu estou expirando. Então eu tenho o dever de ensinar isso para o aluno, ou se eu quiser bloquear, pego o ar, né, no braço esquerdo e vou soltar o ar no braço direito. Eu posso utilizar isso também, mas sempre pegando o ar pela boca e soltando pelo nariz. E no costas é muito importante soltar o ar pelo nariz, muito importante, para evitar que a água venha no nosso rosto, né? Então é muito importante também. Então eu posso controlar, da mesma forma como a gente controla a propulsão das pernas. Você vai realizar o braço esquerdo junto com a perna direita, né? Professor, é muito difícil, mas vamos trabalhar isso também. Então essa parte técnica é importante e principalmente em relação a esse controle respiratório, né? E no nado peito, qual é o nado mais lento da natação competitiva? Então nós temos o parâmetro, sem nado peito em piscina longa, o armpit, né, abaixo de 57 segundos. E o recorde mundial de 100 livre, a mesma metragem. Nada-se o crawl do César Cielo, 46,91. Então nós temos aí, com um nadador fora de série que o Adam Pitt do peito, comparando com
o Cielo nós temos uma diferença aí praticamente de quase 11 segundos. E uma delas, né, é justamente pela grande resistência frontal do nado-peito no momento da respiração frontal e da flexão dos joelhos no momento da recuperação da pernada. O segundo, a amplitude da abraçada no nado-peito é menor do que dos outros 3 nados. E a recuperação no nado-peito é submersa, onde a resistência da água ela é maior. E outro detalhe, com essa posição do ato de inspirar e o quadril abaixa, claro que um Adam Pitt tem uma região aí da coluna, né? Muito fortalecida, como também a parte do core muito fortalecida para ficar o mais horizontal possível no momento da respiração. E o que vai ajudar? O ar nos pulmões. Então os nadadores, os ótimos nadadores, eles não inspiram no momento aqui do início da abraçada porque aumenta a resistência frontal. E eles vão o quê? Bloquear a respiração e soltar no ato do início da recuperação na pernada para ajudar. Então, no nado peito, nós temos a obrigação, o dever de ensinar os alunos a soltar o ar no final da fase ativa da abraçada. E não soltar aqui no começo, né? Mas no final da fase ativa, para manter o corpo o mais horizontal possível, né? Então, são dicas importantes. E no nado borboleta? Da mesma forma que há uma resistência frontal no peito, no borboleta, essa resistência é diminuída, porque nós temos um movimento ondulatório, né? Então, é importante também manter esse ar. Então, normalmente, né, no borboleta, no peito, nós soltamos o ar, né, mas no final da fase ativa da abraçada para manter o nosso corpo, né, mais próximo da superfície da água. Mas são detalhes, são. Então, se vocês derem aula para o aperfeiçoamento, tem que ensinar esses detalhes. Falou em aperfeiçoamento, saiu dos movimentos elementares, aí são movimentos de técnica, né? E treinamento, aprimorar essas técnicas. Ah, professor, mas é chato, né? Ficar falando, é melhor pedir para o aluno nadar 300. É a pior coisa, esses professores que não ensinam técnica. A técnica, pessoal, é muito importante na natação e principalmente na capacidade vital, que nós dependemos de oxigênio, tanto na soltura do ar, né? Como pegar o ar e soltar o ar, e principalmente em soltar o ar. E pode acreditar, pessoal, aqueles nadadores que têm uma técnica, né, biomecânica boa, de membros superiores e inferiores, e que acabam cansando rapidamente, não é só fisiologia, é falta de controle respiratório. Então vamos lá, pessoal? Então tudo isso que eu falei para vocês, todo esse conteúdo, esclarecimento é para motivá-los a olhar a respiração, a dedicar um tempo de aula para a respiração, não o ato em si, né? Ah, ele está assim, está respirando legal pela boca, perfeito. Ah, e está soltando o ar dentro da água. Como ele está soltando esse ar? Né? Então, se preocupe com isso, que vocês vão ver que o rendimento dos seus alunos vai melhorar demais, né? E a grande motivação dos nossos alunos é melhorar o seu tempo, com certeza absoluta. É melhorar, saber que eles estão nadando uma metragem maior. Valeu, pessoal? Grande abraço, um grande beijo aí no coração de vocês. E aí, gostou do conteúdo? E tem mais por aí também. Nós teremos aí nos dias 20, 21 e 22 de outubro o Encontro Internacional de Natação, que será realizado presencialmente aqui na cidade de São Paulo, com várias feras aí, professores nacionais do exterior, e super importante, você não vai ficar fora dessa, né? Então inscreva o mais rápido possível. Valeu?